mapa da galáxia de Star Wars explicado. Não é segredo pra ninguém que Star Wars se passa em uma galáxia muito distante, e desde o primeiro momento de Uma Nova Esperança somos apresentados a esse universo fantástico com naves espaciais, viagens interestelares e muitos conflitos intergalácticos. E como não podia ser diferente, a galáxia de Star Wars é muito complexa, repleta de diversos setores, planetas, sistemas, rotas, mundos e muito mais. Então bora pro vídeo de hoje pra gente entender como funciona a galáxia de Star Wars. Essa galáxia é uma espiral gigante de 4 braços com cerca de 400 bilhões de estrelas, formando mais de 3 bilhões de sistemas estelares, cada um contendo planetas, luas, sóis e asteroides próprios, contando com um buraco negro supermassivo no centro, que não é muito diferente da nossa Via Láctea. A galáxia se estende por 120 mil anos-luz, ultrapassando os cerca de 110 mil anos-luz da nossa galáxia. E é nesse cenário onde encontramos diversas espécies, batalhas e a inconfundível e mística Força. Dentro da história galáctica, a viagem hiperespacial foi descoberta aproximadamente 25 mil anos antes da Batalha de Yavin, através da invenção do Hyperdrive. Isso expandiu os alcances das espécies e a República Galáctica foi fundada mais ou menos nessa época. Com os avanços nas explorações também vieram os conflitos, principalmente em relação aos Jedi e os Sith, que surgiram durante a Velha República e se beneficiaram muito dessa expansão de territórios. Vamos lembrar também dos nossos amigos mandalorianos, que saíram por aí quase conquistando a galáxia inteira na base da porrada. Porém, mesmo com a descoberta do hiperespaço, o alcance da República e das naves era limitado. Viajar pelo hiperespaço era e sempre foi perigoso, ainda mais sem rotas mapeadas, já que o hiperespaço é basicamente uma dimensão alternativa, acessada quando uma nave ou embarcação ultrapassa o limite da velocidade da luz, criando aqueles túneis azuis lindíssimos conhecidos como túneis Simo, que permitem atravessar o tempo-espaço contínuo de um ponto a outro ponto com saltos. Por isso que a gente sempre fala saltos no hiperespaço. Mas sem as rotas mapeadas, era muito fácil acessar o hiperespaço e sair no meio de uma lua, ou perto demais de uma estrela, ou no meio de um campo de asteroides. E é por isso que a galáxia precisava ser muito bem mapeada. Ela era dividida em várias regiões, que por sua vez eram subdivididas em setores, nos quais continham os sistemas estelares e seus planetas. Essas regiões são as que tanto ouvimos falar nos filmes, livros e séries de Star Wars. São eles os mundos do núcleo, a orla interior e a orla média, que são mais ou menos as macrodivisões da galáxia. Os mundos do núcleo são conhecidos assim por fazerem fronteira com as regiões mais próximas do centro da galáxia. Foi de lá que a República e a expansão galáctica começaram. Alguns dos planetas mais bem desenvolvidos, conhecidos e populosos são dessa região, como por exemplo Alderaan. E outro planeta dos mais conhecidos da galáxia também está localizado nos mundos do núcleo. Estou falando de Coruscant, a capital da República e o ponto de origem de duas rotas importantíssimas, a Rota de Comércio Perlemiana e o Corredor Corelliano. Saindo dessa região, há duas alternativas: o Núcleo Profundo ou as Colônias. O Núcleo Profundo era uma região populada por estrelas e a força gravitacional exercida por elas, juntamente de um buraco negro supermassivo no centro. Tudo isso distorcia o tempo e espaço local, dificultando muito a viagem hiperespacial. Já as colônias eram o oposto. Devido à sua proximidade dos mundos do núcleo, essa região foi a primeira a ser colonizada com a expansão da galáxia, o que acarretou em um grande número de planetas ricos que se consideravam o motor econômico da galáxia. Com mundos superpopulosos, industrializados e cultos, a região se beneficiava das rotas do hiperespaço que a atravessavam. A próxima região era conhecida como a Orla Interna, e seus planetas não tinham nada de riqueza e história como os planetas do núcleo. Eles eram planetas, vamos dizer, mais sem graças, como Jakku, que até o próprio Luke Skywalker falou que era onde Judas perdeu as botas, basicamente. Originalmente, essa região era conhecida apenas como a Orla, porque acreditava-se que era a região mais distante da galáxia durante séculos, até que a região de expansão foi aberta, sofrendo com várias tentativas de colonização, deixando as áreas completamente devastadas. Porém, as áreas onde as rotas Rima, Hydian e Espinha Comercial Corelliana passavam prosperaram muito, justamente pela proximidade dessas rotas comerciais importantes. Já a Orla Média era uma região sem muito barulho, planetas sem muitos recursos a oferecer e populações menores. A região até que era bem sucedida economicamente, baseando-se na agricultura e na manufatura de baixo custo. Alguns dos planetas da região eram bem populares, como Naboo e Kashyyyk, mas
faz a região mais explorada e mais falada nos filmes e séries seja talvez a Orla Exterior. A maior região da galáxia abrigava o pior tipo de gente. Devido às distâncias do núcleo, os territórios da Orla Exterior não tinham muita presença governamental da República. O controle era muito mais fraco e abria espaço para piratas, contrabandistas, criminosos e mafiosos de todos os tipos. Tatooine, por exemplo, era o lar de Jabba the Hutt, que controlava o Espaço Hutt, uma região dentro da Orla Exterior sob o domínio de seu cartel. Além de planetas perigosos, a região contava com muitos mundos que eram pouquíssimo habitados, como Dagobah e Hoth. Agora, ainda mais longe do núcleo, estavam duas regiões um tanto quanto obscuras: o Espaço Selvagem e as regiões desconhecidas. O Espaço Selvagem era a fronteira da sociedade galáctica, separando as partes conhecidas da galáxia das regiões desconhecidas. E nessa parte mais ocidental da galáxia estavam as regiões onde a República ou o Império não alcançavam. A própria Ascendência X do Grão-Almirante Thrawn era localizada nas regiões desconhecidas. O termo também poderia ser aplicado ao círculo de gás, poeira e estrelas ao redor da galáxia, bem como as outras galáxias satélites. Sim, havia ao menos duas outras galáxias menores orbitando a galáxia principal. E Kamino, o planeta que deu origem à fabricação dos clones, estava justamente em uma delas. Ainda dentro dessas regiões havia divisões menores, como a divisão de estados dentro de um país. Os chamados setores eram formados por vários sistemas estelares e eram basicamente divisões políticas regionais. Mas para navegar por essa enorme galáxia eram necessárias as rotas. Como já falamos, as rotas mapeadas eram imprescindíveis, pois navegar pelo hiperespaço era muito perigoso. Durante muito tempo, as viagens eram feitas através de uma série de saltos, usando dispositivos espalhados pela galáxia conhecidos como os faróis. Esses faróis eram basicamente supercomputadores, já que as naves eram mais primitivas e não possuíam computadores de navegação próprios. Os faróis então calculavam os saltos de hiperespaço para as naves que passavam, sendo colocados geralmente no final das rotas de hiperespaço. Durante a Era da Alta República, exploradores chamados de prospectores procuravam e mapeavam as rotas mais seguras e rápidas para atravessar a galáxia. Família como os San Tekka fizeram uma fortuna nessa época com a prospecção. Havia 5 grandes rotas na galáxia, com centenas de rotas secundárias e milhares de rotas menores. Cadeias de importantes sistemas estelares formavam corredores, rotas navegacionais vitais para o comércio e trânsito, e essas rotas podiam atravessar múltiplos setores. Entre as grandes rotas de comércio da galáxia estavam a Rota de Comércio Rima, estabelecida em 5500 ABY, que era uma das principais rotas de comércio, saindo de Abregado Ray no núcleo até Calchebol, na Orla Exterior. A Rota de Comércio Perlemiana era uma rota de hiperespaço que, junto com o Corredor Corelliano, tinha uma origem em Coruscant, passando por Felucia e Tanab. Depois tínhamos a Via Hydiana, que era uma das únicas rotas que cruzavam a galáxia inteira e foi estabelecida em 3705 ABY. Havia também o Corredor Corelliano, que começava em Coruscant, dava a volta pelo núcleo, passava por Corellia e continuava até passar por Tatooine, antes de terminar perto dos remotos mundos de Naus e Lamared na Orla Exterior. E por fim, havia a Espinha Comercial Corelliana, começando em Corellia e seguia na direção de Duro, e eventualmente passava por Grand Yavin antes de acabar, e também tinha intersecções na Via Hydiana e na Rota Rima, fazendo com que elas ficassem todas conectadas e facilitassem o transporte. Enquanto o tempo passava, a tarefa árdua de viajar com os faróis de hiperespaço, que necessitava vários retornos ao espaço real, foi substituída por novas rotas, como a Via Hydiana. Enquanto mais e mais da galáxia era mapeada, mais rotas diretas de hiperespaço eram descobertas. Essas novas passagens deixavam as outras obsoletas, e é claro, nem toda a rota era completamente legalizada. Havia rotas clandestinas por toda a galáxia, e talvez a mais famosa seja o Percurso de Kessel. Sim, aquela mesma que o Han Solo afirma ter feito em 12 parsecs. Esse percurso era utilizado pelos contrabandistas, levando a preciosa especiaria de Kessel para o resto da galáxia. Vale lembrar que entrar ou sair do hiperespaço não é uma coisa simples. As naves precisavam estar em pontos específicos para poderem entrar ou sair da rota com segurança. Por isso, um bloqueio como aquele feito em Naboo era possível. Não é possível simplesmente sair do hiperespaço do outro lado do planeta. As rotas que levam até lá possuem geralmente apenas um ponto de entrada e outro
parâmetro de saída. Isso também vale para o cálculo do salto pelos computadores de navegação. Após o cálculo correto, a nave precisa estar na posição para o salto, ou então não entrará na rota calculada. Esses pontos eram localizados fora da atmosfera dos planetas e evitavam uma proximidade perigosa de objetos massivos e corpos celestes. Durante a Alta República, havia uma tecnologia chamada de motor de trilhas, criada pelos Nihil, um grupo de piratas que operava na Orla Exterior. Esse motor fazia com que as naves não acessassem pontos já estabelecidos nas rotas, mas criava novas rotas temporárias através dos cálculos de uma mulher usuária da força. Essas rotas não seguiam as regras comuns e podiam ser acessadas mesmo dentro da atmosfera, o que deixava bem difícil de capturar esse grupo. Os Nihil também foram capazes de mudar temporariamente o mapa da galáxia, criando uma zona de oclusão. Através dos faróis de hiperespaço, o líder deles, Mark Yan-ho, montou uma rede atravessando grande parte da Orla Exterior, isolando vários sistemas da República em 10 setores. Nenhuma nave conseguiu ultrapassar sem ser destruída. Mas havia ainda aqueles que buscavam explorar tais regiões desconhecidas e lá não havia rotas de hiperespaço mapeadas. As rotas eram instáveis e não se podia depender de computadores de navegação, sendo necessário viajar de salto em salto. A galáxia de Star Wars conta também com as galáxias satélites, como eu comentei mais cedo. O Labirinto de Riche, também conhecida como Aurek, era uma galáxia anã orbitando a galáxia principal de Star Wars. Havia ainda outra dessa confirmada, porém sem nome. O planeta Camino estava localizado a 12 parsecs fora do Labirinto de Riche, tornando-o um mundo extragaláctico. Sendo uma galáxia tão grande, é óbvio que não se sabe tudo sobre ela. Além do espaço selvagem e das regiões desconhecidas, existem ainda outras galáxias. Como o hiperespaço não era uma ocorrência artificial, as baleias espaciais conhecidas como Purgils também conseguiam atravessá-lo naturalmente, possibilitando viagens intergalácticas. Como vimos em Ahsoka, é necessário motores maiores e mais potentes para a viagem em tempo hábil, mas a galáxia onde o planeta Perídia está localizado pode ser acessada por Sithus, traçando uma rota segura descoberta há milênios pelas antepassadas das Irmãs da Noite. A maior parte mapeada da galáxia está na região leste, deixando as regiões desconhecidas ao oeste, com mundos misteriosos como o de Exegol fazendo parte de uma área ainda inexplorada na galáxia e fazendo com que todos nós nos perguntemos o que mais existe na vastidão da galáxia de Star Wars. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist de como funciona tudo em Star Wars? Ou então descobrir como funciona o hiperespaço? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.